Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos dar início a um novo estudo. A parede caiu e um novo povo nasceu, baseado na carta de Paulo aos Efésios. Nossa introdução vai basear no capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. O que nós vimos até agora? O que vimos no capítulo 2, de 1 a 10? Nós vimos como o grande amor de Deus deu nova vida aos homens, que anteriormente estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, no capítulo 1, no capítulo 2, do versículo 1, começa: Ele vos deu vida. Mas não para por aí. Ele continua: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então você vê que o versículo 1 inicia com: Ele vos deu vida. Mas por que Ele nos deu vida? Então o verso 1 diz: porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a razão pela qual Ele nos dá vida, Ele responde o porquê no verso 4. Ele vai responder no verso 4 dizendo: por causa do seu grande amor. Primeiro ele fala devido à misericórdia de Deus, e depois ele fala por causa do seu grande amor. Então, o que vimos no capítulo 2, de 1 a 10, é que estávamos totalmente depravados, ou seja, éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida, estando nós nesta condição de mortos, nos delitos e pecados, por causa do seu grande amor por nós. Ou seja, Ele não desistiu do homem. Ele deu o seu melhor para resgatar os miseráveis pecadores, que somos nós. Então, esta grande transformação iniciou-se no capítulo 2, de 1 a 10. O que nós vamos ver a partir de agora? O que veremos agora em Efésios 2, de 11 até o verso 22? O que veremos agora é que o propósito de Deus vai além do indivíduo. Ou seja, do verso 1 ao verso 10, Deus estava mostrando o trabalhar dele em Cristo Jesus para reconduzir ou conduzir o homem que estava morto nos seus delitos e pecados para a vida eterna. Então, agora, no verso 11 ao verso 22, a visão de Deus, o propósito de Deus vai além do ser humano. Ele olha para o seu povo. Qual povo? No Velho Testamento, o povo de Israel, o povo judeu, que desprezava, que ignorava os samaritanos, que era da mesma nacionalidade judia, porém os samaritanos se corromperam, adorando a outros deuses. Eles desprezavam os gentios, que eram de outras nações. Então, o propósito de Deus vai além do indivíduo, ele olha para o seu povo. Que povo? Um povo que seria ou iniciaria em Cristo Jesus, mostrando que implica também trazer pessoas, seja qual for raça ou origem, para ser do povo de Deus, da família de Deus. E isso fica bem claro no verso 19 de Efésios capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então o Senhor quer trazer de outras nações, de outros povos, para se juntar a um só povo, para pertencer a Ele. Então o povo judeu, juntamente com esse novo povo que irá se formar a partir de Cristo, que é a igreja, formando um só povo, uma só nação, de todas as nações, de todas as origens, de todas as raças, se juntando pela fé em Cristo Jesus, fazendo parte da família de Deus. O que era necessário para que esta transformação acontecesse? Ou seja, o Antigo Testamento apontava para o povo judeu.
que era o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Agora, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, já não é mais o povo de Israel, mas sim o povo escolhido por Deus em Cristo Jesus, formando a igreja, um só povo de todas as nações. Então, o que era necessário para que esta transformação toda acontecesse? Para que isto acontecesse, uma grande transformação teria que ser feita na situação dos gentios, na situação dos gentios. Quem eram os gentios? Qualquer pessoa que não era do povo judeu. Então, deveria mudar a situação da fé, da esperança, da convicção do povo gentio, abrindo a visão deles para enxergar em Deus o único e suficiente Salvador. Esta era a primeira situação. A segunda situação era que os judeus pudessem olhar para os gentios e a sua visão também fosse transformada. Por quê? Porque assim como os judeus, Deus agora chama os gentios para fazer parte do povo de Deus. Então, esta situação dos gentios deveria ser mudada, deveria ser transformada. E aonde iniciou esta transformação na vida dos gentios e na vida dos judeus? Na visão dos gentios e na visão dos judeus. Esta transformação inicia-se no ministério de Jesus. Nós vemos no ministério de Jesus ele conversando, curando e sendo buscado por pessoas que não pertenciam e não eram bem vistas pelos judeus. E isso tinha que acabar. Então, Cristo começa a mudar a visão dos judeus em seu ministério. Cristo começa a chamar os outros povos de outras nações para ter e crer nele como Senhor e Salvador. Então nós vamos ver isso começando por Nicodemos, que era fariseu, e que ele começa a ver em Jesus que ele era o Senhor e Salvador. Você vê ele curando samaritanos, que eram do povo judeu, mas não eram vistos pelos judeus. Nós vemos ele sendo buscado pelos gregos, que os gregos queriam conversar com ele. Então, essa transformação inicia-se no ministério de Jesus. E vai explodir, ou vai crescer, ou vai mudar toda a situação em Atos, onde a igreja começa a estabelecer o seu papel transformador, apontando em Cristo Jesus como o agente transformador. Então, no primeiro discurso de Pedro, estavam vários povos ali e várias nações ouviram a respeito de Jesus Cristo. Então, esta transformação já começa em Jesus e vai crescendo gradativamente através do crescimento do Evangelho. O que o texto quer mostrar nas palavras? Outrora, verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, a palavra outrora, no verso 11, está mostrando a situação dos gentios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. E no verso 13, agora. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, somos aproximados por meio do sangue de Cristo Jesus. Ou seja, a palavra outrora e agora dá uma distinção do antes, como éramos antes de Cristo, e agora aponta como somos em Cristo Jesus. Restaurados, redimidos, transformados. Então somos povo de Deus em Cristo Jesus. Outrora não, mas agora sim,
somos da família de Deus. Então, o que nós aprendemos nesta introdução do que nós vamos estudar durante estes dias? A real transformação do homem, de pecador para salvo em Cristo Jesus. A transformação do povo de Deus, antes judeus, agora todos os que creem em Cristo Jesus são feitos famílias de Deus e não somente o povo judeu. Então, o que nós vimos no capítulo 2, de 1 a 10, a transformação do homem pecador em ser salvo. O que vamos ver a partir do verso 11 ao verso 22, o levantar do povo de Deus, o levantar da família de Deus, o levantar da igreja de Deus. O que era necessário para essa transformação? Amor, vida, misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus em transformar a visão do homem para enxergar a Ele como Senhor e Salvador, e a transformação da visão do homem de ver que são iguais perante Deus e que todos são dependentes da vontade do Senhor. E o que o texto quer nos mostrar no outrora e agora? Que outrora éramos perdidos, filhos da ira, filhos da desobediência. Agora em Cristo somos família de Deus e filhos de Deus para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós glorificamos e exaltamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um propósito grandioso em nossa vida. Por meio da Tua palavra, o Senhor quer nos resgatar das trevas em Cristo Jesus para trazer-nos para a maravilhosa luz, para a Tua presença. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é o único que tem a vida para nos dar. Aplica isto em nosso coração, ó Pai, para que possamos realmente pertencer à família de Deus, e não a uma religião, e não uma placa de igreja, e não a um pastor ou algum outro líder religioso, mas pertencer ao Senhor, à família de Deus, comprada, redimida, restaurada por Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso, trata isso em nosso coração, ó Pai, porque somente Cristo é quem morreu para nos dar vida eterna. Somente Cristo ressuscitou para que nele pudéssemos ter a nossa ressurreição pela fé. Ó Deus maravilhoso, se tem alguém enfermo, coloque a tua mão de cura, de restauração, ó Pai. Abençoe as famílias, ó Pai, no diálogo, no amor, na alegria, na paz, que reina a Tua presença em cada lar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.